E olha, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar, já que a gente está trazendo o mercado imobiliário, a gente vai falar um pouquinho do verão agora. A gente sabe que nessa época de verão o calor aumenta e, por consequência disso, aumenta também o consumo da energia elétrica. E pesquisas já confirmam que esse aumento pode chegar a variar entre 15% a um pouco mais de 18% na conta de energia. Está com a gente aqui para bater um papo e para dar dicas também para você de casa como economizar energia elétrica nesse período de verão. É o Peterson Caparrosa, engenheiro eletricista, presidente da Associação Brasileira de Engenheiros da Regional de Goiás e conselheiro do CREA Goiás. Está com a gente aqui ao vivo. Peterson, obrigado pela presença. Boa tarde. Saudações, obrigado, Robson. Agradeço o convite da Fonte TV para a gente poder debater esse assunto que é tão interessante e que mexe com o bolso do brasileiro como um todo. Mexeu com o bolso brasileiro já tem interesse, né, Peterson? A gente já começa esse bate-papo para perguntar para o pessoal, para você responder para o pessoal de casa. A gente pode afirmar, então, que o verão é a estação que conta com maior quantidade de brasileiros consumindo mais energia. Sim. Agora, como economizar isso aí? Na verdade, a gente tem que passar por alguns números para o cidadão, para o goianiense, para o goiano, para o aparecidense, para o brasileiro entender. Nós estamos falando de uma energia que aumentou, Robson, de 2016 para cá. Estou falando do residencial, do consumidor residencial, das nossas casas, dos apartamentos, algo em torno de 57%. Nós estamos falando isso de 2016 para cá, no momento que teve aquele processo de privatização da CELG passando para a Enel. Se a gente for observar a média do aumento da energia elétrica no nosso estado, ela chega a 54%. Se a gente pegar ali comercial, residencial, industrial e fazer uma média dessas tarifas, a gente vai observar isso aí. Se a gente parar para pensar que 15% pode não representar muito na ordem do dia, nós temos que parar para imaginar o seguinte, o que é isso no dia a dia de um consumidor que tem ar-condicionado, que utiliza muito refrigerador, que não tem o cuidado de abrir e fechar a geladeira de maneira racional, de não programar o ar-condicionado para poder funcionar de maneira correta, não guardar, não acumular roupa de maneira certa para poder lavar e fazer a passagem de uma única vez. Nessa sua pergunta, eu já estou respondendo para o nosso espectador o que fazer. Uso racional, disciplina. Eu assisti uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que ele fala uma coisa que eu gostei muito, que a disciplina é a organização da liberdade. Se a gente não tiver disciplina para consumir energia elétrica de maneira racional, nós estaremos literalmente jogando dinheiro fora. E nesse período, os índices de consumo tendem a aumentar de maneira expressiva. 15% é uma média. Agora, se nós formos analisar individualmente, nós podemos ter picos aí de 20%, 30% de aumento no consumo, se for analisar individualmente. O que é extremamente alto, né, Peterson? Agora a gente pergunta para você também. Aquele momento de extensão, adaptador, aqueles equipamentos que a gente usa em casa, fica aquela luzinha vermelha a hora lá no micro-ondas. Isso está consumindo energia o tempo inteiro e a gente mudando os hábitos pode melhorar ou não? É lenda? Sem dúvida, não. Isso é sem dúvida. Quando a gente está falando desse LED, dessa luzinha, nós estamos falando do stand-by. Ali é um consumo mínimo necessário para o equipamento. Está funcionando igual os nossos televisores, computadores, aparelhos de DVD, videocassete para quem utiliza, tá? O próprio forno micro-ondas. O que é o ideal? Até por causa desse período que a gente vive de calor, que ele é muito instável. Uma hora a temperatura muito elevada, algo em torno de 27 até 30 graus. Depois a temperatura cai para algo em torno de 21, 17 graus. Desligar. Por quê? Nesse período a gente vê muita falta de energia de longa duração, reclamações das mais diversas naturezas dos consumidores da distribuidora local e os prejuízos que eles sofrem por causa desse tipo de situação. Você desligando, primeiro, você tira aquele pequeno consumo que faz sim uma diferença na sua fatura. E segundo, você protege os seus equipamentos de alguma falha elétrica, principalmente se a gente tiver que fazer alguma atividade fora de casa, dos nossos ambientes de trabalho e coisas do gênero. Olha só que dica preciosa para você que está acompanhando o Tarde News de hoje. Agora, Peterson, a gente sempre escuta, principalmente por parte do governo, falando sobre eficiência energética, né? Que é o caso das hidrelétricas no consumo de energia. Nesse período, a captação de energia tende a diminuir por causa das secas, do racionamento de água e tudo mais. Como que a gente pode ajudar nesse processo em casa? Até porque, quando acontece isso, aumenta-se a bandeira vermelha, a bandeira não sei o que na conta de luz, para a gente evitar isso. Para quem está nos assistindo, nós estamos felizmente no período de bandeira verde. Então não está havendo nenhum acréscimo nas tarifas de energia elétrica por causa desse
dessa novidade, que eu costumo dizer que veio por falta de um planejamento de longo prazo de consumo e do sistema energético brasileiro como um todo. Mas eu gosto sempre de observar o seguinte: nós estamos num período de chuvas razoavelmente intensas. Os reservatórios já estão alcançando ali mais de 50% do seu armazenamento de energia em forma de água. Se nós pegarmos aqui ali a usina de Itumbiara, na verdade ela está em Minas Gerais, né, no lado de Minas, no município de Araporã. O volume útil está algo em torno de 43%. Mas se nós observarmos que essa água está sendo represada exatamente para não ser consumida ou consumida de maneira parcial agora e para fazer frente aos longos períodos de estiagem que a gente está vivendo, a gente para perceber o seguinte: se nós não economizarmos, ou não vou dizer nem economizar, porque parece que é uma palavra que soa muito ruim para o brasileiro em si, porque a gente vive fazendo economia de quase tudo, de usar de modo inteligente a energia elétrica lá da sua residência, de modo que você não perca a qualidade de vida, não perca os benefícios que a tecnologia, que depende de energia elétrica, traz para você, a gente vai ter problema no futuro com o retorno das bandeiras tarifárias tão famigeradas e temidas. E para não esquecer, nós temos que observar o seguinte: a elevação do consumo de energia elétrica impacta numa cobrança de bandeira tarifária quando tem mais elevada e também na iluminação pública, porque ela é um percentual do seu consumo. Então, quanto mais você consome, mais paga bandeira tarifária quando ela é amarela ou vermelha e paga mais iluminação pública, ou seja, de todo jeito você está pagando mais por uma coisa que você poderia estar reduzindo de maneira inteligente. Tá, então, gente, olha, dicas preciosíssimas para você com o Peterson, ele que é engenheiro elétrico e está com a gente aqui na programação do Tarde News. Peterson, obrigado pelas dicas, viu? Agradeço. Espero recebê-lo em breve aqui para trazer mais dicas para o pessoal de casa. Obrigado. Sem dúvida, é importante esse tipo de trabalho, ele tem que ser constante, a Fonte TV está de parabéns, porque a gente tem que trazer esse tipo de educação para os nossos usuários. Energia elétrica, a gente não vê o consumo, ao contrário da água. Quando a água vaza, a gente vê o vazamento. A energia elétrica não é algo que corre, às vezes, sem a gente ter uma percepção do que está acontecendo. Tá, então, gente, muito obrigado, Peterson, mais uma vez.